tarde, eu me chamo de Vitória e eu e meu grupo vamos falar sobre o Estado socialista e eu vou falar sobre as características principais. Primeiramente, eu vou falar sobre o planejamento central da economia. O Estado exerce controle sobre a produção e distribuição de preços de bens e serviços, buscando atender às necessidades da população de forma planejada e eficiente. Aí, o segundo é propriedade coletiva. Meios de produção, como fábricas e terras, são propriedade coletiva pertencendo ao povo por meio do Estado, que visa eliminar a exploração do trabalho. Terceiro, eliminação da produção da propriedade privada. Nos setores estratégicos de economia, a propriedade privada é ausente ou severamente limitada, garantindo que os recursos essenciais sejam geridos em benefícios de coletividade. O quarto, igualdade social. A promoção igualdade social é o objetivo central, buscando reduzir as disparidades econômicas e sociais entre os cidadãos. Quinto, educação e saúde públicas e universais. O acesso à educação e à saúde garantida pelo Estado, sendo serviços públicos e universais, como intuito de proporcionar qualidade de vida a todos. E o último é trabalho garantido. O pleno emprego é uma meta constante com políticas que seguram e todos os cidadãos a oportunidade de trabalho e uma vida digna. Boa tarde, me chamo Kézia e vou apresentar sobre organização política. Bom, no Estado socialista, a organização política é centralizada e controlada pelo Estado. O poder é centralizado em um único partido político que representa a classe trabalhadora e comanda todas as decisões do governo. Instituições públicas são organizadas para atender os interesses coletivos e não as individuais. O sistema não permite a participação dos outros partidos ou oposição política, pois busca unidade ideológica e social. O Estado controla as leis, a economia, a educação e os meios de comunicação, com o objetivo de promover a igualdade social e eliminar as diferenças entre as classes. Bom, como pode ser notado através da leitura, a organização política ela busca essa igualdade social e também igualdade de classe. Vou agora falar algumas características dessa organização. Planejamento central. As decisões econômicas e sociais são feitas por órgãos estatais por meio de planos centralizados. No caso, buscando as decisões de todos, não só de um único, no caso individual. Bom, propriedade coletiva. Os bens de produção pertencem ao Estado ou às cooperativas, e não aos indivíduos ou empresas privadas. Igualdade social. Busca-se eliminar as classes sociais, promovendo igualdade de oportunidades e distribuição justa de riquezas a todos. Bom, boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco sobre a economia socialista. Bom, em uma economia socialista de estados socialistas, o Estado detém o controle dos principais meios de produção, como fábricas e terras, e planeja a economia centralmente, em vez de permitir a livre interação do mercado. Bom, isso significa que o governo toma decisões sobre o que produz, como distribuir bens e serviços e como investir o seu capital. Bom, essa abordagem difere do capitalismo, onde a propriedade privada e a livre concorrência no mercado são os principais mecanismos. Boa tarde, sou Micael e vou falar sobre os direitos e liberdades. Bom, no contexto de um Estado socialista, os direitos e liberdades são fundamentais para garantir a igualdade e a justiça social. O socialismo busca proteger os direitos dos cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, e promover a liberdade individual e coletiva. Eu vou falar um pouco sobre os exemplos históricos. Primeiro vai ser o RSS, que foi o primeiro Estado socialista do mundo, estabelecido após a Revolução Russa. Implementou o modelo de socialismo soviético com a economia planificada e partido único. O outro
controle estatal e políticas de saúde e educação universal. Ok, boa tarde, me chamo Ana Clara e eu vou apresentar sobre as críticas comuns ao Estado socialista. Bom, as críticas comuns sobre o Estado socialista, elas frequentemente se concentram na ineficiência de um planejamento central, na falta de liberdade econômica e política e no declínio, ou seja, dos efeitos negativos que o Estado socialista traz ao crescimento econômico e à inovação. Além de tudo isso, é bastante discutido, argumenta-se bastante que os regimes socialistas, eles tendem a desenvolver corrupção e a reprimir a liberdade de expressão entre os indivíduos ali. Para finalizar, a gente escolheu a República Popular Democrática do Laos. A República Popular Democrática do Laos é um estado socialista no Sudeste Asiático, governado pelo Partido Popular Revolucionário do Laos. Desde sua independência em 1975, o país tem buscado um modelo de socialismo com o mercado, promovendo formas econômicas enquanto mantém o controle político centralizado. E essa foi a nossa apresentação. Boa tarde, me chamo Kemily Heloísa e vou dar continuidade aos exemplos históricos. Bom, vou começar sobre a China. Até os 1970 a 1980, adotou inicialmente o modelo socialista soviético, mas passou por reformas econômicas a partir de Deng Xiaoping, misturando o socialismo com elementos de capitalismo de Estado. E por último, não menos importante, a Coreia do Norte. Desde 1948, sob a liderança de Kim Il-sung, estabeleceu um sistema socialista altamente centralizado, com fortes isolamentos internacionais e características autoritárias e dinásticas. Bom, obrigada. Oi, me chamo Eve e vamos falar sobre os pontos positivos. Vamos começar pela desigualdade social, com a distribuição de riqueza de uma forma mais justa. Vamos ter também serviços públicos universais, como saúde, educação, moradia, garantida pelo Estado também. O planejamento econômico para evitar crises e priorizar as necessidades da população, emprego garantido com direito ao trabalho e segurança